5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0. E tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu aqui estou bem. E vamos lá de vídeo novo aí no canal. Espero que vocês gostem, que vocês deixem o comentário de vocês quando estiver assistindo. Se inscrevam no canal, por favor, deixem lá um comentário, deixem um like se vocês gostaram, ative lá o joinha. Se vocês não gostaram, deixe um dislike para que o meu canal, o nosso canal, o seu canal possa crescer, que a gente possa ganhar mais seguidores e que a gente possa contar as histórias da vida real aí para muitas pessoas. E se você também tiver alguma história, quiser entrar no meu Instagram, que eu vou deixar o link embaixo da descrição desse vídeo, é só você entrar em contato comigo, que eu, com toda certeza e com todo carinho, estarei contando a sua história aqui para todos os meus seguidores. É óbvio que mantendo o anonimato, se assim você quiser. E a história que eu vou contar hoje é de uma quarentona. Como as quarentonas, elas geralmente estão aí na boca do povo, principalmente dos red pills e etc, das pessoas. Existe hoje em dia eu acredito até que um preconceito sobre essa faixa de idade e, na verdade, tem uma certa verdade e ao mesmo tempo não, são casos e casos, né? Não se aplica a todos, mas realmente existe, então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui. A história que eu vou contar hoje, ela é de uma menina, que hoje já não é mais uma menina, ela tem 41 anos, ela simplesmente, ela se casou aos 17 anos, ela era bem ingênua, né? Se apaixonou por um rapaz que morava próximo da cidade dela, porém ela não tinha tanto contato com ele, mas enfim, se apaixonaram e ela descobriu que ele era um bom partido, entre aspas, e filho único, e que os pais tinham muitas posses, eram donos de construtoras, então era uma pessoa que, financeiramente falando, era um bom partido. E ela se envolveu com esse rapaz, a princípio ela não pensou nisso, mas, enfim, também ela fala, né, que ela também não era tão ingênua assim. Além dela achar ele um cara muito bonito, ela se interessou também por essa parte. Como ela já tinha 17 anos e né, hoje ela tá com 41, indo para 42 anos, então essa idade aí era muito comum que a jovem se casasse um pouco mais cedo. E ela se casou do jeito que manda o figurino, casou virgem, e logo depois que ela se casou com esse rapaz, ela teve todo o apoio da família, foi um casamento bem legal. Ela de uma família muito simples, muito humilde, não tinha muitas condições financeiras. Porém, os pais desse rapaz auxiliaram em tudo, toda a festa do casamento. Como eles eram donos de uma imobiliária muito forte, acabaram também dando para eles de presente de casamento um belo apartamento. E aí, com o passar do tempo, ela foi descobrindo que o príncipe encantado era mais um sapo do que um príncipe encantado. E ela ficou muito triste ao decorrer do tempo, que ele era filho único, ele tinha tudo para ser uma pessoa maravilhosa, mas ele não trabalhava. E por ele não trabalhar, a mãe e o pai acabava bancando todas as despesas dele. E dela, né, no caso. E não faltava nada. Então, assim, ela, como veio de uma família humilde, acostumada a ter que lutar, a ter que trabalhar, acabou se adaptando à vida boa, porque não faltava nada. Mas ela começou a ver os defeitos dele. Ele não voltava para casa, ele traía ela o tempo todo. Isso com algum tempo, né, que já estavam juntos. E ela se sentia muito desconfortável, porém era cômodo para ela, a vida boa. Ela não tinha hora para acordar, era uma vida boa. Só que dentro desse relacionamento, ela teve 3 filhos. Aí vieram os filhos, ela criou eles.
com o passar do tempo, ele usava drogas também, então com o passar do tempo, devido à droga, álcool, ele acabou sofrendo um acidente, teve que amputar uma perna e logo depois veio diabetes e ele acabou falecendo. E aí ela já estava com os 3 filhos dele, no caso, bem já grandinhos, e ela sempre com aquela vontade de conhecer outras pessoas, de ter uma vida diferente. E até então estava tudo certo, porque apesar dela ter tido um relacionamento muito ruim com esse cara, ela se manteve fiel, se manteve dentro do casamento, ela criou os filhos, ela tinha muito apoio do sogro e da sogra. Então ela, por respeito ao sogro e à sogra, resolveu então ser fiel a tudo que diz respeito a uma boa mulher. E assim ela fez. Porém, quando chegou, logo depois que ela ficou viúva, foi determinado que a casa que ela morava, no caso, o apartamento que ela ganhou, ficaria com os filhos dela, porém ela teria o direito vitalício de morar dentro dessa casa, porém a sogra pediu que ela não levasse homem nenhum dentro da casa, e ela concordou. Só que aí ela se aproximou os 40 anos e ela sentiu necessidade de ir para a vida, de conhecer outras pessoas e tal. Ela achou que estava preparada para isso. Os filhos já grandes, a menina já tinha saído de casa, que era mais velha, foi morar com o namorado e estava muito bem. O segundo já estava ingressando numa faculdade boa e o terceiro já também estava bem encaminhado. Então ela achou-se no direito de encontrar outra pessoa. Pois bem, começou a sair no barzinho, começou a tomar cerveja, enfim, começou a viver coisa que ela nunca tinha vivido. E achando que isso era uma coisa muito importante e ela estava muito feliz com isso tudo. Até que um dia, e depois, só um minutinho, esse relacionamento dela, no princípio, ela se apaixonou por ele e resolveram se casar, só que ela pensou também na qualidade de vida que ia ter, só que depois viu que ele era um traste, que batia nela, que era um agressor, que, enfim, que usava drogas, que não queria trabalhar, que era o pai que mantinha, mas era confortável para ela, então ali ela ficou. E aí foi pra noite, conheceu, se enturmou com as amiguinhas, né, como sempre, e vida louca, né? E aí conheceu um rapaz, porém ela já estava com 41 anos e esse rapaz tinha 27 anos. E bateu o olho nele, o grande amor da minha vida, né? Olho no olho, bateu aquela ligação. E aí então acabaram que trocando ali contato e começaram a se encontrar. E ela se achando a toda poderosa. Conversa vai, conversa vem, ela descobriu que ele também era um rapaz bem sucedido, filho de um cara que mora na cidade aqui e que havia falecido, e um cara que tem um poder aquisitivo muito grande. Então ela pensou, poxa, tô com a minha vida ganha de novo. E aí se envolveu, foi se envolvendo, o cara se mostrando muito interessado, ela extremamente experiente. O cara deveria ser também, mas não tanto quanto ela, né? E em um certo dia, naquele envolvimento todo, e ela sabia muito pouco da vida desse cara, porém se encontravam sempre. E aí então ela toda apaixonada por esse cara, aos 41 anos de idade, vivendo uma aventura amorosa depois de tudo que ela passou, o cara extremamente carinhoso, o cara vai e comentou para ela que o desejo dele seria ter um filho. E ela achou aquilo uma prova de amor. Nossa, eu com 41 anos, um garotinho de 27 anos querendo ter um filho comigo. E ele mentia descaradamente para ela, falava que ele herdou as empresas do pai, que ele trabalhava, isso e aquilo. E aí então ela simplesmente fez o que tinha que fazer lá e engravidou, de fato. E ele dava o endereço da empresa, né, que era do pai, no caso, do falecido. Dava o endereço para ela, falava que estava sempre trabalhando ali nesse lugar. E ela toda empolgada com a gravidez, não comentou nada com a sogra, no caso com a ex-sogra do primeiro marido e dos filhos. E comprou um buquê de cravos, pegou uma chupeta, amarrou no bendito do cravo
e enviou para essa empresa. E com a dedicatória, tudo quanto, parabéns, você é papai, com o nome do dito cujo. E de repente, quando ela fez esse ato, o cara desapareceu, não atendeu mais telefone, não respondeu mais e-mail, enfim, ele desapareceu do mapa. E ela, foi aquela hora que o coração dela virou uma batedeira, ela se desesperou. Não satisfeita, ela foi até a empresa do cara, que ela tinha um endereço, chegou lá, procurou por ele. A moça, a secretária, pediu que ela aguardasse numa salinha. E aí, de repente, uma senhora, muito elegante, porém, uma elegante arrogante, a convidou para entrar na sala. E ela foi. E ela teve a notícia que ele era, sim, filho dessa pessoa que era importante na cidade, que ela era a mãe dele. Não sei se vocês já assistiram aquele filme O Diabo Veste Prada, ou Entrevista com o Diabo, que era uma senhora do cabelo grisalho e a mulher, o cão chupando manga. Então, a senhora era mais ou menos isso aí, elegante, fina, mas dava, cada fala era uma facada. E aí, então, ela falou assim, olha só, o meu filho não tem filho com uma vagabunda desclassificada, uma velha dando golpe da barriga igual você. E aí o chão dela caiu, mas ela já estava grávida. E ela perguntou, mas e cadê ele? Aí ela falou assim, olha só, o meu filho não nasceu para casar com uma velha. O meu filho tem uma vida toda pela frente. O meu filho, ele é noivo. A noiva dele está na Alemanha se especializando para cuidar das nossas empresas. E ele, já comprei a passagem para ele. Parece filme, já comprei a passagem para ele e ele já embarcou. E você vai para uma clínica tirar essa criança, porque esse filho não é dele, não pode ser dele, porque você é uma velha, você tem 41 anos. Ela começou a chorar, mas não deu uma palavra, apenas ouviu. E a única coisa que ela disse, não, eu não vou tirar. Porque na cabeça dela, ela ainda estava iludida que que ele amava ela e que ele tinha sido forçado a ir para a Alemanha. Pode ser que sim, teria sido forçado. Mas o que acontece é que esse cara, na verdade, não queria nada com ela, só queria se aproveitar mesmo e ela caiu. Só que por um momento ela ainda teve a cafajestagem de pensar, não, como o meu filho mais novo já está com 18 anos, eu não tenho mais a pensão, eu vou continuar grávida, que esse daqui vai me dar alguma coisa. Iludida, né? E aí, então, ela disse para a senhora, não, eu não vou tirar essa criança, eu quero ter ela assim. Então, a senhora deixou que passasse mais um tempo, e aí, então, pediu para tirar o líquido amniótico dos bebês para fazer o teste de DNA, para saber se realmente era filho do pai, do filho dela, no caso, que foi para a Alemanha. E sim, deu positivo. E aí ela teve aquele alívio. Só que aí a senhora falou assim, só que não pense que você vai ter algum luxo, que você vai ter alguma vantagem, porque o meu filho não trabalha, ele foi deserdado, ele não tem nada no nome dele. E realmente ele não tinha absolutamente nada no nome dele. E a única coisa que aconteceu foi que ela teve uma assistência durante toda a gravidez, mas quando ela foi fazer o exame, ela estava mais ferrada do que ela podia imaginar, ela engravidou de gêmeos. E aí, o que acontece? Um das crianças, quando nasceu de 7 meses, uma das crianças veio com um problema, com deficiência. E a pensão que essa senhora acabou dando para ela, dava para pagar apenas o condomínio do apartamento, onde os filhos dela haviam passado para o nome dela, com a condição que não fosse vendido. E ela ficou na pior. E nesse meio tempo aí, ela tinha aberto um salão, né, de estética para ela trabalhar, mas como ela era acostumada com vida boa, não tinha hora para acordar, então ela não ia trabalhar. Simplesmente contratou algumas pessoas lá, colocou para trabalhar e pegava ali aquele aluguel daquelas pessoas, mas quem arrumou a sala para ela trabalhar foi a ex-sogra. Só que a ex-sogra, vendo a falta de interesse, sabendo do que tinha acontecido com ela, também não aceitou que ela ficasse com a sala. Então, fez um contrato com as pessoas que estavam trabalhando ali e ela ficou sem nada. A única coisa que ela conseguia receber era R$400, que, na verdade, tudo que estava ali dentro do equipamento daquela sala de estética, ela era dela. E por amizade,
Então, acabou que a pessoa que fez o contrato com a sogra lá, dava R$ 400 para ela, mais uma pensão que ela recebia, que dava para pagar só o condomínio do prédio, e, deixa eu ver, ela tinha pensão, que dava para pagar o condomínio do prédio, ela tinha R$ 400, e ela também tinha, na verdade, ela tinha o plano de saúde das crianças. Resultado, hoje ela vive amargurada e ela, infelizmente, a única coisa que ela fala é que as pessoas nunca se iludam como ela se iludiu, que não se envolvam com qualquer pessoa, que não tem esse pensamento de que vão se dar bem lá na frente, porque quando você pensa que você vai se dar bem, você acaba talvez entrando numa situação muito complicada. Hoje ela, infelizmente, ela olha para as duas crianças, nunca mais ouviu falar do cara, não sabe se ele está na Alemanha, se ele voltou para o Brasil, enfim, não sabe absolutamente nada. E a única coisa que ela sabe é que hoje ela é uma prisioneira dentro de casa, aos 42 anos hoje, tendo que tomar conta de 2 crianças, 2 bebês. Os filhos dela ficaram muito magoados com isso, acabaram abandonando, nem não visita ela. Porém, passaram esse apartamento, né? Acho que eu já contei, né? Passaram o apartamento pro nome dela. Enquanto vida ela tiver, ela vai estar ali naquele apartamento, vai estar assegurada. Mas ela, enfim, vive miseravelmente. Nunca trabalhou, não se esforçou, não correu atrás de nada, querendo se dar bem aos 41 anos de idade. E então foi essa colheita que ela teve. Então, assim, nesse caso, o cara se deu bem, né? Porque até hoje nada no nome dele. Pode ser que se algum dia ele vir a falecer, a senhora lá que veste Prada, lá, a velha lá, diabo que veste Prada, falecer, pode ser que essas crianças vão ter alguma herança, né? Mas isso aí também não é garantido porque ninguém sabe como vai saber. Então, assim, hoje ela vive passando a dificuldade. É óbvio que a ex-sogra, por ser muito boa, ainda acaba auxiliando ela em alguma coisa, mas a vida dela se resumiu nisso. Dentro de uma casa, presa com 2 crianças e ainda uma com deficiência, que impossibilita até ela de colocar numa escolinha, porque não é qualquer lugar que aceita, e realmente ele tem um quadro muito crítico, então ela mesma que tem que cuidar ou pagar uma cuidadora, que ela não tem condições para isso. E vive miseravelmente, não conseguiu nem sequer trocar o carro que ela herdou do falecido lá, do marido dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu joinha ou o seu dislike. Eu sei que os vídeos são longos, mas são histórias reais. E histórias reais tem que ter detalhes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até a próxima história.